Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O Evangelho precisa ser pregado em outro país. E aí, pessoal, nós estamos aqui no Bíblia Fácil, Angola. Em outras culturas. Essa é a nossa missão. Cumprindo essa promessa, a Novo Tempo apresenta... O meu nome completo é Alice Filomena Marques Raposo Pascoal. Eu sou a Esperança Java, casada, mãe de 6 filhos. Eu sou a Mariana Vasconcelos, sou natural da província mais o norte da Angola, Cabinda. Sou mãe de 3 filhos, um de 28, um de 18 e uma de 11. Eu chamo Maria da Conceição Pedro Canga, sou médica de profissão, tenho 58 anos. Vivo cá na Huila, na cidade de Lubango. Sou psicóloga clínica de um hospital provincial daqui na Huila. Faço atendimento na área do KTV. Fiquei muito feliz quando me comunicaram que eu estava escolhido para vir participar nesta atividade e vi com um grande prazer, com dedicação para conhecer mais os ensinamentos de Jesus. Aqui é o pastor Panzo Tati, eu vim da província do Namibe, sou pastor. Eu sou o Mário Fernando Moisés Java, mais conhecido por Mário Java. Vivo na cidade de Lubango, bairro Lucrécia. Eu sou o Vítor Sardinha Moita, venho da província de Bengala, estou formado em Administração e Gestão do Território, neste momento exerço a função de professor universitário. É gratificante, por isso todas as oportunidades que nós temos para aprender um bocadinho mais sobre a Palavra de Deus, interessa-nos sempre, porque isso nos fortalece. E o nosso objetivo é aprender sempre, porque nós vivemos com muitos achos, pensamos que sabemos tudo, que somos donos do conhecimento, porque estamos à frente de pessoas a quem nós falamos, mas nós sabemos que temos limitações inúmeras. Pedro vem de Benguela, tem 29 aninhos, estuda psicologia clínica. Bem, em primeiro lugar vi que era uma oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia, que é algo que eu tinha pouco conhecimento. E por que eu tinha pouco conhecimento? Eu exerci atividades políticas e governativas muito altas na província de Bengala. Fui vice-governador, fui provincial de Bengala e então não tive muito tempo para ter contato com a Bíblia. Eu sou o Antônio Moisés Caloeio, venho da província de Benguela. Fui um funcionário público. Agora já estou aposentado e nesse preciso momento estou no meus a fazer.
vamos a fazer particular. Agora dedico-me à vida hoteleira. Eu chamo-me Carlos Miguel Vasconcelos. Eu sou casado, pai de 8 filhos, natural da província da Huila. Nasci propriamente aqui no município do Lubango e fui funcionário público. O nome da igreja CIA, Convenção da Igreja Evangélica de Angola. E lá no Namibe, Assembleia Shekinah. Glória de Deus, é hebraica. Eu sou uma pessoa muito alegre, gosto muito de fazer amigos e preservá-las, as boas amizades. Confesso que gostei, deu mais luzes, mais esclarecimento e realmente foi muito proveitoso, gostei. Esperar que vai ser algo muito emotivo e emocionante. Aguardem que há muita coisa nova, muita coisa boa, muitos debates, houve uma interação muito positiva. Esperamos que aceitem e que gostem. Olá, Brasil! Vocês vão ver pela televisão Novo Tempo, uma das melhores temporadas em Angola. Esperem que nós gostamos bastante e vamos procurar praticar o que acabamos de ouvir, vamos procurar expandir a informação que se ouviu. Eu não sou adventista, mas amei e aprendi e eu tenho que aproximar mais com os irmãos. Aprende como nós também aprendemos. Que Deus abençoa a equipa, abençoa o pastor Hilton, abençoa o irmão Davi, junto com as vossas famílias, irmão Zeca. Irmãos brasileiros, eu agradeço a Antena Novo Tempo, porque com ela, através desse trabalho profundo e sério que este grupo de pessoas reunidos num projeto tem estado a fazer, eu agradeço porque ajudou-me a transformar-me. E esta nova temporada, esperem, liguem os vossos televisores que vão ver coisa maravilhosa, coisas muito bonitas, vão saber mais da África, porque a África não é apenas aquilo que a mídia apresenta, savanas, animais, fome, crianças com barrigas inflamadas, não. A África, Angola é um país lindo, com gente linda, gente inteligente e o nosso país é maravilhoso. Bíblia Fácil Angola. Ao criar o ser humano, Deus também deixou para nós um manual, para que nós soubéssemos todo o caminho por onde seguir para encontrarmos felicidade nessa vida e a vida eterna quando Jesus voltar. As Escrituras são para nós a palavra inspirada de Deus. Foi produzido num período de cerca de 1500 anos e possui 40 escritores. Mas não se esqueça, ainda que a Bíblia tenha 40 escritores, ela possui um só autor, que é Deus. Como esse livro maravilhoso chegou até nós? Como eu posso compreender os seus ensinos? Tudo isso veremos no programa Bíblia Fácil, que agora está começando.
Pois bem, queridos amigos, você aí já conheceu um pouquinho dos convidados que estarão conosco nessa nova temporada do programa Bíblia Fácil Angola. E nós vamos juntos aqui com esses convidados estudarmos a Palavra de Deus. E mais uma vez o tema que nós escolhemos foi o curso Ensinos de Jesus. Agora, nós não queremos apenas nós aqui estudarmos esse curso Ensinos de Jesus. Nós queremos também disponibilizar para você, no Brasil, em Angola, em qualquer outro local que nos assiste, ter acesso a esse material. E eu queria então dar para você um caminho. Você que está no Brasil, você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre sempre de ligar em horário comercial. E você pode solicitar esse curso Ensinos de Jesus, que é um presente que nós temos para você. Se você quiser, você pode acessar também a nossa página na internet, novotempo.com/bibliafácil e solicitar o seu estudo. Agora, para você que nos assiste em Angola, eu tenho duas opções para você. A primeira delas é que você pode fazer esse curso pelo WhatsApp. Se você tem um WhatsApp no seu smartphone, você pode então salvar o número +55 61 983 260 192. Salve esse número no seu celular. A sugestão é que você pode salvar o contato como Bíblia Fácil e você vai mandar uma mensagem para este WhatsApp. Que mensagem? Estudo Bíblico. Quando você mandar essa mensagem para este WhatsApp, você vai começar a fazer esse curso bíblico via WhatsApp. Nós vamos mandar as perguntas para você com opções de resposta e você vai respondendo então no próprio WhatsApp todas as 18 lições desse estudo. Agora, se você tem acesso aí à internet e quiser também, você pode acessar novotempo.com/Angola. E aqui nesse site você vai encontrar outras formas que você terá de ter acesso ao estudo bíblico Ensinos de Jesus. Então faça agora mesmo o seu acesso, grave esse WhatsApp e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. Nós já estamos aqui prontos com os nossos amigos, todos eles receberam aí a Bíblia de estudo do programa Bíblia Fácil, Ensinos de Jesus, e vamos agora começar então o nosso primeiro tema. Qual será o primeiro tema dessa série de estudos? O que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Mas nós temos um hábito muito saudável aqui no programa. A gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você que nos assiste aí para orar junto conosco e conhecer um pouquinho mais a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos aqui com esses amigos. Queremos suplicar a Tua bênção para que ao estudarmos o Teu livro sagrado, conheçamos a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então começar o nosso primeiro estudo que fala justamente a respeito da Bíblia Sagrada. Bom, você já comprou vários aparelhos eletrodomésticos, etc. E toda vez que a gente compra um aparelho, você tem sempre ali um manual para nos orientar a respeito de como usar. Você compra um celular, por exemplo, compra um iPad, compra um forno elétrico e você vai ter as orientações do manual. Sem esse manual, você não consegue saber como usar o produto. Será que nós, ao sermos criados por Deus, também não deixou Ele para nós o manual? Pois nós entendemos de que a Bíblia é o manual de Deus para a humanidade. E se nós queremos ser felizes, nós devemos buscar na Bíblia as respostas que nós precisamos para entender as perguntas fundamentais da vida. Sabe que a Bíblia, alguns pensam que esse livro é apenas um livro que tem sido usado por pessoas simples, às vezes pessoas sem cultura, mas nada disso. A Bíblia é um livro amado e respeitado por todas as pessoas do mundo. Inclusive, grandes nomes da história, e eu vou dar alguns exemplos para vocês, tinham um apreço muito especial por esse livro. Olhe, por exemplo, o que disse Isaac Newton a respeito da Bíblia. Considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia
do que em qualquer história profana, seja qual for. Eu não sei se você tem essa informação, mas Isaac Newton escreveu mais sobre Bíblia, sobre teologia, do que sobre ciência. Ele escreveu, inclusive, comentários da Bíblia. Então, a despeito de todo o conhecimento científico que ele desenvolveu, ele era um homem apaixonado pela Bíblia. Vou dar um outro exemplo para vocês de alguém muito conhecido, George Washington. E esse grande presidente, norte-americano disse: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Então as pessoas têm uma consideração muito especial por esse livro que vocês estão segurando, a Palavra de Deus. Daí a importância de nós olharmos para esse livro com muito carinho. E vamos então ver algumas questões. A primeira pergunta que nós queremos responder hoje é: de acordo com o próprio Cristo, o que nós podemos encontrar na Bíblia, nas Escrituras? E lá em João 5,39, Jesus declarou: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o próprio Senhor Jesus disse o quê? Que nós temos na Bíblia a vida eterna. Não é esse o grande objetivo da nossa vida? Pelo menos não deveria ser. Nós não estamos nesse mundo sem propósito. Nós viemos das mãos de Deus e um dia voltaremos para ela. E a palavra de Deus é o mapa, é o GPS que pode nos conduzir em direção ao porto seguro. Então, se nós olharmos para a Bíblia com atenção, nós vamos encontrar nela a vida eterna. E quem é que não quer viver eternamente? Não é verdade? Todos nós queremos viver eternamente. Então nós temos que buscar na Bíblia isso. Agora, como que esse livro chegou até nós? Qual é a origem da Bíblia Sagrada? Bom, vamos ver então. Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Segundo a carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, o apóstolo disse assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, por quem foi a Bíblia escrita? Por homens santos. Agora, esses homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. E quando a gente estuda um pouquinho mais de Bíblia, a gente aprende 3 conceitos que são importantes. O conceito de revelação, inspiração e iluminação. São 3 conceitos importantes para quem gosta de Bíblia e de estudar a Bíblia. O que é revelação? Revelação é quando Deus se apresenta ao profeta. É quando ele traz para ele uma mensagem, quando ele transmite conteúdo. Isso é revelação. Por exemplo, João estava lá na ilha de Patmos e Deus apareceu para ele e começou a dar para ele as informações do livro do Apocalipse. Então, este conteúdo que Deus apresentou para João, nós chamamos de revelação. Agora, o que é inspiração? Inspiração é o Espírito Santo trabalhando na mente do profeta para que ele registre aquilo que foi revelado. Então, é por isso que Pedro está dizendo que esses homens santos, eles falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Esse mover do Espírito é o Espírito Santo ajudando o profeta a entender a revelação e a colocar isto de forma escrita. E aí tem um terceiro conceito que é iluminação. O que é iluminação? Iluminação é aquilo que eu preciso hoje, quando eu tomo a Bíblia e quando eu quero entender aquilo que foi escrito pelos profetas. Então, para entender o que foi escrito, eu preciso de iluminação. É o Espírito Santo que ilumina a minha mente para que eu possa compreender aquilo que Deus revelou e que os profetas registraram. Então, nós aqui precisamos de quê? De revelação? De inspiração? Não, nós precisamos de iluminação para entender. Porque revelação foi aquilo que Deus deu ao profeta. Inspiração foi o profeta tendo o auxílio do Espírito Santo para registrar. E iluminação é o que nós precisamos hoje para compreender o que Deus escreveu nesse livro. Certo? Esses conceitos são importantes para nós.
Quantos profetas nós temos, quantos autores nós temos na Bíblia? São cerca de 40. Cerca de 40 autores de diferentes profissões. Você tem, por exemplo, Salomão, um rei, Davi, um rei, que também foi pastor de ovelhas. Você tem Paulo, um doutor da lei, mas também tem João, um pescador. Você tem Amós, um boieiro, cuidava de bois. Então você tem múltiplas profissões. Quanto tempo demorou para esse livro ser escrito? 1500 anos. Então, os 66 livros da Bíblia foram produzidos num período de 1500 anos. Desde Moisés, com o Pentateuco, até João lá no Apocalipse, todos os 66 livros, eles demoraram 1500 anos para serem produzidos. E uma das grandes provas que nós temos de que esse livro é a palavra de Deus é a seguinte: como pode pessoas que viveram em tempos diferentes, culturas diferentes, profissões diferentes, escreverem a mesma coisa? Porque você não encontra nesse livro controvérsias. Você não tem Moisés falando de um assunto, por exemplo, sobre a morte, e quando chegamos lá em Salomão falar diferente de Moisés. Não. Eles falam a mesma coisa. Porque ainda que a Bíblia tenha 40 escritores, ela possui um só autor. E quem é o autor? É Deus. Então é por isso que nós temos que ter esse livro em máxima consideração. Você que está em casa, considere esse livro, você atende o que está escrito nele, você ama esse livro. Sabe que eu já entrei em várias casas e encontrei lá muitas casas com a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Você já viu isso? E lá está a Bíblia aberta, mas você percebe que às vezes ela está até empoeirada. Então o que acontece? Nós não podemos deixar esse livro empoeirar. Ele não pode ser apenas um livro aberto lá para quem sabe, alguns acham que vai espantar os ladrões, etc. Esse livro ele tem valor quando ele está sendo lido. E é por isso que a gente está aqui hoje, para juntos estudarmos e aprendermos mais desse livro, certo? Bom, quais as línguas originais da Bíblia? Esse livro foi escrito em que língua? São 3 as principais. A primeira língua é o hebraico. Se você pegar, por exemplo, abra a sua Bíblia aí, em Gênesis, né? Gênesis no capítulo 1, versículo 1, por favor. Vou pedir ao Vitor Moita. Vitor, pega o microfone por gentileza e leia para mim esse verso aí, Gênesis 1, verso 1. Olha o que diz o texto sagrado. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Alguém disse que ninguém pode ir além do princípio. E no princípio quem já estava? Deus. Em hebraico, você tem aqui Gênesis 1, verso 1, em Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Se você pegar ao pé da letra, deveria ser no princípio, criaram deuses. Porque Elohim é plural de El. El é Deus em hebraico. E Elohim é plural. No princípio criaram deuses. E por que Gênesis 1 tem plural? É porque nós entendemos que lá estava Deus Pai, estava Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade participou da criação. E aí já falou, né? Vitor já leu a respeito do Espírito Santo. Porque no princípio criou deuses e o Espírito pairava sobre as águas. Então essa é uma referência clara a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles criando o mundo. Então todo o Antigo Testamento foi produzido na língua hebraica, com pequenas exceções. As pequenas exceções foram na língua aramaica. E aqui está um exemplo em Daniel 2, verso 4. Eu vou pedir aí um outro voluntário, por favor. Vamos pedir aí a doutora Kanga, por gentileza, que leia para mim Daniel capítulo 2, verso 4. Daniel 2,4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico:
O rei vive eternamente, diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Até aí está bem, doutora. Então veja, isto foi dito em que língua? Em aramaico. Em aramaico. Então você vai ter alguns capítulos de Daniel e outras pequenas porções do livro de Esther e algumas expressões de Gênesis na língua aramaica. Então, com exceção disso, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. E quando chegamos ao Novo Testamento, em João 1, verso 1, temos aí, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui você tem o grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, conhecimento, um pouquinho do conhecimento da língua hebraica e grega pode nos ajudar na compreensão de alguns textos mais difíceis da palavra de Deus. Pois bem, nós iremos para um rápido intervalo e quando voltarmos vamos continuar aprendendo mais a respeito da Bíblia, esse manual de Deus para a humanidade. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Hoje, no primeiro tema, aprendendo sobre as Escrituras Sagradas, estamos aqui no Pululuqua Resort, em Lubango, no país Angola, com 10 amigos angolanos que vieram aí de várias províncias para esse momento especial de estudo da Bíblia. Obrigado a você no Brasil, obrigado a você em Angola, que está aí nos assistindo e participando desse momento de aprendizado. E eu quero aproveitar e dizer para você no Brasil e você em Angola, que nós temos esse estudo bíblico para oferecer para você, inteiramente grátis. É o estudo Ensinos de Jesus. Você não paga nada por ele, é um presente que a Novo Tempo tem para você. Você no Brasil pode ligar para nós em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Vai poder também mandar um WhatsApp. Você que está no Brasil, vai aparecer aqui o número de WhatsApp para o Brasil. E você que está em Angola pode acessar a página novotempo.com/Angola para ter mais informações ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que foi preparado exclusivamente para atender você que está em Angola e deseja aprender mais a palavra de Deus. Aí você pode fazer esse curso pelo WhatsApp. Vai aparecer o número para você aqui na nossa legenda. Você pega esse número, salve nos seus contatos, pode salvar como Bíblia Fácil nos seus contatos e então você manda uma mensagem para esse WhatsApp, Estudo Bíblico. Quando você mandar essa mensagem, você vai começar a receber as perguntas desse curso Ensinos de Jesus. E você pode fazer todo esse estudo pelo WhatsApp, tá bem? Terminamos o primeiro bloco do programa falando a respeito das línguas originais da Bíblia. Agora o próximo texto, segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? E aqui em João, capítulo 17, verso 17, nós temos palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós que vivemos num tempo de grande relativismo, numa sociedade pós-moderna, onde os valores têm sido desafiados constantemente, muitas vezes ficamos sem um referencial. Mas a palavra de Deus deve ser para nós a verdade. Jesus disse, santifica-os. Ele orava pelos discípulos, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para os cristãos, a Bíblia é a verdade. E para você que está nos assistindo, esse livro deveria ser a sua fonte de busca, de consulta, o mapa da sua vida, aquilo que vai definir a sua filosofia de vida. Porque esse livro ele é sobrenatural. Fechado é como um livro qualquer, mas aberto é a boca de Deus a nos falar. Por isso nós devemos ter esse livro em máxima consideração. Bom, nós tínhamos aqui uma participação. Filomena, por favor. Eu trago alguma dúvida com relação às Escrituras Sagradas. Pois não. A primeira dúvida é, em que momento foi feita a compilação deste livro como Bíblia que nós conhecemos hoje, visto que foi escrita por vários homens em várias línguas e em determinadas épocas diferentes umas das outras. A segunda dúvida
e como estamos a falar da Bíblia e dos homens que escreveram a Bíblia, eu tenho lido um livro pouco usado nas igrejas, que é Cantares de Salomão. Por que Cantares de Salomão não é usado nas igrejas? Ok, muito boas as perguntas, obrigado. Com relação à primeira pergunta, o que nós chamamos hoje de Escritura Sagrada, de Bíblia, né, reuniu 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Agora, esses livros da Bíblia começaram a ser produzidos milênios antes de Cristo, por vários homens. Quando nós chegamos depois do profeta Malaquias, Malaquias é o último profeta de Deus antes de Cristo. Então, o último profeta que Deus levantou antes de vir o Cristo foi Malaquias. E Malaquias viveu por volta de 4 séculos antes de Cristo. Então, quando você lê o livro de Malaquias na Bíblia, que é o último livro do Antigo Testamento, você tem aí um homem que viveu 4 séculos antes de Cristo. De Malaquias a João Batista, que é o primeiro profeta que vai se levantar no Novo Testamento, você tem um período de 400 anos. Nesse período de 400 anos, também chamado pelos teólogos de intertestamentário, foi o período em que um movimento chamado de Grande Sinagoga se reuniu para ajuntar os escritos sagrados. Então esse grupo, denominado a Grande Sinagoga, era composto por dezenas de doutores da lei judeus. E esses judeus foram reunindo então os livros que haviam sido escritos pelos profetas de Deus. E eles então formularam essa primeira lista. E nessa lista havia 39 livros. Haviam outros livros produzidos que a própria Bíblia menciona, por exemplo, o livro de Jeú. Jeú também escreveu um livro, mas esse livro de Jeú não veio para o que nós chamamos de cânon das Escrituras. Então, esta grande sinagoga foi esse movimento que reuniu os livros. E quais os critérios que eles usaram para essa reunião? Se essas pessoas tiveram uma experiência com Deus, se elas tiveram teofanias, se tiveram visões ou sonhos de Deus, e se o que elas escreveram estava em harmonia com o que os outros escreveram. Já quando partimos para o Novo Testamento, nós devemos lembrar que Cristo veio, teve um ministério que durou aqui 3 anos e meio e foi crucificado com 33 anos. Então Jesus morre no ano 31 da história. Mas o primeiro livro do Novo Testamento só vai ser produzido a partir do ano 60. Então, apenas a partir do ano 60 da era cristã é que o primeiro livro do Novo Testamento começa a ser escrito. E quando terminam os escritos do Novo Testamento, então começam os concílios eclesiásticos. E esses concílios, eles começaram então a preparar essas listas. E esses concílios então elaboraram uma lista que tinha 27 livros. E quais os critérios que eles usaram para que um livro pudesse vir para o cânon da Escritura? Primeiro, esse autor foi um discípulo de Cristo? Ele estava entre os 12? Esse era um critério. Outro critério, esse autor conheceu Jesus? Foi contemporâneo? Outro critério, esse autor teve amizades, relacionamento com os apóstolos, com os 12? E um outro critério, o que esse autor escreveu está em conformidade com o que os outros escreveram? Então foram critérios que foram sendo usados para que logo no segundo século da era cristã nós já tivéssemos o Novo Testamento com os 27 livros. Então foi assim que se formou o que nós chamamos de cânon sagrado com 66 livros. Já um desses livros do Antigo Testamento, que é Cantares de Salomão, que você mencionou, muitas pessoas não usam, né? Muitas igrejas não ensinam o que está lá, mas nós devemos ensinar. E nós acreditamos na veracidade, na inspiração desse livro. E o que é Cantares de Salomão? Cantares de Salomão é uma poesia a respeito de um casal, de alguém que se apaixonou, de um homem e uma mulher. O amor é o tema de Cantares de Salomão. E você tem ali lindas mensagens para o casal, para a família, a respeito do amor, da sexualidade, etc, etc. Então, talvez porque o tabu para alguns ainda
talvez porque o sexo seja tabu para alguns ainda, esse livro seja olhado com um pouco de cuidado. Mas é um livro tão inspirado quanto qualquer outro livro da Bíblia Sagrada. Tá bem? Eu pretendo saber os critérios que foram usados efetivamente para escolher os diversos livros da Bíblia. Porque não só temos conhecimento de que houve vários livros que foram excluídos, mas tendo em consideração as influências políticas daqueles tempos, é o que acontece na época também, neste momento, que as histórias são escritas em função de quem está no poder, de quem manda. Então, isto não terá influenciado também, de certa forma, na escolha dos diversos livros que neste momento constituem a Bíblia? Nós temos o caso de Paulo. Paulo é um cidadão que viveu muito tempo depois de Cristo. Entretanto, é o escritor da maior parte dos livros do Novo Testamento. Sabemos que Paulo foi soldado, foi uma das pessoas que perseguiu a igreja e, no entanto, entra nos grandes escritores da Bíblia. Terá havido alguma influência? Terá merecido realmente? Que critérios é que houve efetivamente na seleção desses livros? Sabemos que houve aquelas perseguições naqueles tempos, havia os papados, os bispados que faziam aquelas grandes, não me ocorre agora o nome, mas havia perseguições. Serão realmente estes os livros que nós devíamos ter agora? Nós consideramos-los bons neste momento, sim senhor. Mas pronto, suscita sempre alguma dúvida ao nosso coração. Sim, é verdade, é verdade. A sua pergunta era muito própria, né? Porque hoje, muitas vezes, quando vai se escrever a história, tem-se influência ou até se manipula dados, informações. Não aconteceu isso com a Bíblia? Bom, eu acredito que não, e por alguns motivos. Primeiro que nós já vimos aqui que a Bíblia, ainda que tenha escritores humanos, Deus é o seu autor. Porque veja, como que Moisés ia poder escrever, narrar a criação do mundo em 6 dias se Deus não houvesse revelado isso para ele? Então não tinha como ele manipular a informação, ele nem tinha informação. Então eles falaram de coisas que eles nem compreendiam muitas vezes e coisas que vieram a acontecer no futuro. Você pega, por exemplo, o livro de Daniel. No capítulo 2 de Daniel você tem uma descrição da história mundial, uma profecia que fala pelo menos em 2.500 anos no futuro. Daniel estava no reinado de Babilônia e ele falou da chegada do Império Medo-Persa, falou do Império Grego, falou de Roma, falou da divisão de Roma em 10 reinos, e isso veio acontecer lá a partir do 4º século da nossa era cristã. E ele falou isso 600 anos antes de Cristo. Então, a profecia e a Bíblia, ela tem um elemento sobrenatural. Agora, há um argumento que eu acho que é o mais forte para dizer que esse livro não sofreu manipulação por quem estava no poder, é porque a Bíblia, ela não omite os erros, os defeitos e os problemas que o povo de Deus ou os profetas de Deus enfrentaram. Mário, por exemplo, se você fosse escrever a sua biografia, ou qualquer pessoa fosse escrever a sua biografia, você vai colocar as piores coisas na sua biografia? Não. Quem vai colocar as piores coisas que ele fez? Ninguém faz isso. Mas aí você pega os Salmos e Davi está lá, confessando o seu adultério com Betseba, confessando o assassinato de Urias. Você pega lá um profeta que caminhou 3 dias nu na cidade, tentando pregar o Evangelho e estava nu para chamar a atenção de Deus. Você tem um outro profeta onde Deus manda para ele ir para a rua e pegar uma prostituta como esposa e ele vai e toma. Quer dizer, as histórias não são as mais lindas a serem contadas. Aí você pega a história do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, e lá está a história dos fracassos de Israel, das rebeliões de Israel, da idolatria de Israel. Quer dizer, quem é que colocaria as coisas negativas, a não ser se um livro fosse escrito de forma imparcial e completa? Então, acho que é por isso que a Bíblia é um livro sui generis, né? É um livro tão especial, porque justamente ela não mascara. Ela coloca de fato a realidade como ela é, né? As rebeliões como aconteceram, os pecados, etc. e etc.
E você percebe que a Bíblia desmascara tudo isso? Fala a respeito de tudo isso que aconteceu? Porque você tem caso de nepotismo na Bíblia, né? Você tem caso de pessoas que ao governarem queriam apenas que os seus familiares governassem, matavam os governantes inimigos ou os pretendentes ao trono. Então a Bíblia desmascara isso claramente. Então eu acho que essa franqueza com que a Bíblia trata os fatos históricos é uma prova de que ela não sofreu manipulação por quem estava no poder. Então, ainda que ela esteja sendo produzida dentro de uma cultura, eu não acredito na Bíblia como sendo produto de uma cultura. Porque hoje muitos escritos são produtos da cultura. Mas a Bíblia, ainda que sendo escrita dentro de um arcabouço cultural, você tem ali Deus falando aquilo que o profeta deveria escrever. Apesar da linhagem toda familiar que existia na época, né? Sim, e você veja que tem lá a linhagem dos reis, a linhagem dos sacerdotes, isso predominou, mas a Bíblia desmascara os pecados dos reis, os pecados dos sacerdotes, os casos de infidelidade que haviam ali, certo? Tantas coisas. Bom, Filomena? Sabemos que alguns livros foram excluídos, Aham. não entraram na Bíblia, livros escritos na época. Para termos a certeza de que realmente eles estavam desconectados com a realidade que se cria e com tudo que se falou, quais eram os critérios escolhidos para a elaboração da Bíblia, não seria talvez bom que estes livros surgissem, viessem à face da terra, para que nós também pudéssemos dizer hoje, porque nós guiamos-nos pela Bíblia e temos outros livros, outros escritos. E isso acontece hoje. Deixa eu dar um exemplo para você. A Igreja Católica tem no seu cânon da sua Bíblia não 66 livros, mas 73. Porque além dos 66 do cânon cristão ou protestante, como chamamos, a Igreja Católica inseriu mais 7 livros, que nós chamamos livros apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer não inspirado. Aí você tem 1 Macabeus, 2 Macabeus, o livro de Eclesiástico, Tobias, certo? São 7 livros ao todo. Esses livros foram produzidos no período intertestamentário. Então, entre 400 a.C. até Jesus. Aí eles foram produzidos. Mas quando as listas canônicas foram fechadas no 1º e 2º século, eles não apareceram. E, de fato, a Igreja Católica só vai colocar os livros apócrifos no cânon dela séculos depois, já na Idade Média. É lá que eles vão aparecer no cânon. Então, nós acreditamos, os cristãos protestantes, que esses livros têm valor. Mas qual é o valor deles? Histórico, não inspirado. Então, nós fazemos uma diferença entre ter valor histórico e ser um livro inspirado. Valor histórico é porque foi produzido dentro de um contexto cultural e relatou-se fatos da cultura do que se passava no momento. Só que a Bíblia não é um livro apenas histórico, é um livro inspirado. E por que ele é inspirado por Deus? Porque ele vai falar de coisas que não aconteciam, ou ainda haviam acontecido. Então, ele é um livro que traz previsões, ele é um livro que traz o que nós vamos falar um pouquinho sobre cosmovisão. Ele é o livro que traz para o ser humano uma completa cosmovisão. E quem não acredita na Bíblia como inspirada por Deus, tem uma cosmovisão falha. Pois bem, estamos chegando ao final do estudo de hoje. Mas eu queria dizer para você uma última coisa. Cristo, o maior mestre do ensino, ele contou uma parábola do semeador. E nesta parábola, Jesus apresentou 4 tipos de solo. Jesus falou do primeiro solo, que é uma semente que caiu à beira do caminho. Mas logo vieram as aves e comeram, e a semente não frutificou. Ele também falou de uma semente que caiu num solo rochoso, mas porque não havia profundidade, a planta logo surgiu, mas morreu, porque não tinha raízes. Jesus falou de um terceiro tipo de solo, que foi a semente lançada entre espinhos, mas os espinhos, eles imprensaram a semente e não deixaram que ela fosse desenvolvida. E Jesus falou a respeito de uma semente que caiu na boa terra. E esta cresceu e frutificou,
a 60, a 30 e deu muitos frutos. O que Jesus quis ensinar com essa parábola é que a palavra de Deus, quando lida, quando estudada, ela vai encontrar, Pedro, 4 tipos de coração. 4 tipos de reação ao que aqui é ensinado. Aquela semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que são desatentas. Elas até ouvem, mas não prestam atenção. A semente que cai em solo rochoso são as pessoas que até se comprometem, mas elas não fazem com sinceridade e logo desistem da caminhada cristã. A semente que cai no meio dos espinhos são as pessoas que até têm a intenção de seguir a Cristo e seus ensinos, mas aí vem as provações, vem a pressão familiar, da sociedade e elas abandonam. Mas Jesus falou, graças ao nosso bom Deus, de um solo chamado de boa terra. E quando a palavra cai aí, a palavra frutifica. Eu pergunto para você, qual é o solo do teu coração? Será que o nosso coração é o bom solo? Onde a palavra vai frutificar? Você que está me assistindo no Brasil, em Angola, como é que você vai preparar o solo do teu coração para a palavra de Deus? Eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão comigo. E qual é a decisão? Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Desejo aceitá-la como regra de fé e prática. E prometo, pela graça de Deus, estudar e praticar seus ensinos. Esse é o convite para você hoje. Para você tomar essa decisão. Aceitar esse livro como palavra de Deus, como sobrenatural, como manual de Deus para a nossa felicidade. Conhecer e praticar seus ensinos. Nós vamos ter agora uma música que vai falar a respeito da palavra. E enquanto você ouvir essa canção, eu queria que você pensasse, qual é o solo do teu coração? Ele está pronto para a semeadura da palavra de Deus? O semeador é Cristo, a semente é a palavra. Ele vai frutificar no teu coração? Pense nisso agora. Jesus com seus discípulos estava ensinando por parábolas histórias de amor. Era uma maneira sábia de ensinar aos homens a vontade de Deus. Na beira de uma praia, reuniram ao seu redor. Falou-lhes da história do semeador, que lançando a semente por terra, nem toda seu fruto brotou. Se alguém ouvir a palavra do Mestre, guarde-a em seu coração, que vindo o inimigo não consiga roubar, faz-a frutificar. Quem tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz às nações. É nossa
missão, levar a palavra, ir aonde Cristo nos mandar, estender a mão a cada coração, semear. Se alguém ouvir a palavra do Mestre, guarde-a em seu coração, que vindo o inimigo não consiga roubar, faz-a frutificar. Quem tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz às nações. Se alguém ouvir a palavra do Mestre, guarde-a em seu coração, que vindo o inimigo não consiga roubar, faz-a frutificar. Quem tiver ouvidos que ouça o que o Espírito diz às nações. Deus está batendo a porta, deixe-o entrar em seu coração. A música diz que Jesus Cristo está à porta batendo, deixe-o entrar em seu coração. Amigo, se você não aceitar esse livro como sendo palavra de Deus, como sendo o manual dele para a nossa vida e para a nossa felicidade, certamente você vai ser norteado por uma outra filosofia. Certamente você vai ser norteado por um outro autor, por um outro pensador. Porque ninguém é uma ilha. Todo mundo acaba sendo influenciado por uma corrente filosófica. Agora, quando nós aceitamos esse livro como autoridade final, nós entendemos que aqui está revelada a vontade de Deus para a vida do ser humano. E de fato esse livro é completo, porque ele apresenta as nossas origens e o nosso destino. Por isso o apelo para você hoje é: faça desse livro o livro da sua vida. Faça desse livro o manual de Deus para você. Atende às orientações que aqui estão escritas. E nós vamos encontrar liberdade, felicidade e vida eterna. Você que está em casa nos assistindo, se você fizer desse livro o seu livro de cabeceira, aquele livro que a gente tem perto da cama para ler todo dia, para consultar, a sua vida vai ser transformada. Porque Jesus disse que nesse livro nós encontramos a vida eterna. Por isso eu queria orar com você agora, para que Deus fizesse em nosso coração essa obra e que nós, a partir de hoje, aceitássemos esse livro como autoridade final para a nossa vida, como a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo estudo que hoje tivemos, por aprendermos mais da Tua palavra. Ajuda-nos a amá-la, a respeitar os seus ensinos e, pela graça do Teu Espírito, a praticá-los em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Você aqui no Brasil, você aqui em Angola, onde nós estamos. Que Deus abençoe você. Semana que vem a gente volta com o tema O que Jesus ensinou sobre salvação. Eu espero você.